Vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Maurício. Nós estamos começando o nosso primeiro programa aqui. Nossa ideia de fazer esse podcast, de conversar um pouco sobre a história e a rotina de um povo de igreja, né? Um povo que passou uma história já dentro de instituições, um povo que teve sonhos, planos e foi surpreendido pela vontade de Deus e tem vivido, né, a sua rotina do seu dia a dia sendo transformado. E acredito que, assim, de uma forma bem tranquila, né, na verdade, com perdão da redundância, né, de uma forma informal, nós vamos conversando aqui sobre a nossa história aqui e o nosso objetivo é mais adiante, nos próximos programas, falarmos sobre toda a nossa trajetória aqui, dos 4 participantes da mesa, e também logo recebermos outros convidados, e pode ser que você seja um dos próximos a estar aqui conosco. Desde já eu quero dizer para você, deixar os seus comentários aí, fazer suas perguntas, que daqui a pouquinho mais nós vamos estar lendo e cumprimentando cada um. Assim, para começar já meio assim no improviso, na loucura que é a nossa proposta, eu quero já de antemão começar apresentando um dos integrantes da mesa, né? Meu amigo, meu irmão, parceiro de jornada, e fundamos esse ministério no início. Hoje tomamos a coragem de chamar de igreja, né? Meu compadre também, né? Padrinho do meu casamento, fui padrinho do casamento dele também, e a gente, no meio dessa caminhada já tivemos grandes desafios, né? E todo mundo está pensando qual é, na verdade, podia ser qualquer um, né? Mas é o Felipe, né? E eu fiz o comentário para ele essa semana. Ele tem compromissos de trabalho sempre na quinta-feira, e ele fez questão de estar aqui com a gente. Para mim é um privilégio estar aqui sentado nessa mesa contigo, Felipe. Sei que Deus te usa muito e tu vai acrescentar muito nessa nossa caminhada aqui, nessas próximas quintas-feiras aí. E passo para ti já, para que tu cumprimente o pessoal e apresente um próximo integrante da mesa aí. Boa noite, então, pessoal. É muito bom estar aí em mais uma transmissão, né? Nossa, essa é um pouco diferente, agora um podcast, além dessa transmissão ao vivo. Acho que vai ficar disponibilizado lá depois, offline. E também no Spotify também. E no Spotify, né, gente? Então, vamos lá, o próximo, seguindo aqui a ordem horária, né? O próximo participante, então, é o Jonatas Debon Machado, né? Nosso amigo, meu amigo principalmente. CPF, número... Não. Já começou revelando um segredo, que o meu nome não é Johnny, né? Tudo bem. Tem até um então filme, todo não mundo é? chama de Johnny aí, viu? Chama de Jonatas, que ele não gosta. Não, tô brincando. Então, o Johnny, né, gente? Eu e ele somos amigos desde sempre, né? O Maurício depois... Na verdade, essa história a gente vai contar depois, né? Mas o Johnny... O que mais tem que falar sobre ele? O que tu falou sobre ele? Vou apresentar o cara, meu. Tu não tem nada, né? Oi? Não tem nada em comum. O cara falou do casamento e tudo mais. Sou padrinho da filha dele, casado com a dona Amanda, filho do seu Teodoro, da dona Nilda. E é isso aí, acho que a gente toca, uma coisa interessante que dá para falar é que a gente toca no louvor desde sempre juntos, né? Então também é um músico, um ministro de louvor, e é isso aí. Sem vergonha, que não está tocando faz muito tempo, É mas verdade. depois que ele resolveu ser pai, né, ele abandonou tudo isso. Que é um ministério maior ainda, né? Comigo, então? Contigo, vai lá. Então vou apresentar aqui também o Felipe, porque... Não, tô brincando. Então vou apresentar o Gabriel, né? Que é diferente da história com o Felipe, que na verdade... Vou falar um pouquinho do Felipe, a minha amizade mais velha, eu brinco, né? Porque a gente não sabe quando que essa amizade começou, né? Até por conta da igreja, enfim, tudo mais. Mas já o Gabi, ao longo dessa jornada, ele também se achegou a esse grupo, né? E eu lembro da minha amizade com o Gabi, que ela se iniciou... Vai começar. Olha, vai cara começar. tava bem diferente, assim, né? Vai começar. Ele era mais estiloso, tinha um cabelo diferente. Escutem essa. Perturbado? Tá, fala, Jorge. Ele tinha um apelido, na verdade, não era um apelido, era assim, ele tinha um nickname, inclusive. Revelações. Esse nem eu sei. Coisa de quem faz coisas proibibidas, né? Nickname, né? É uma época diferente, né? A galera da internet agora talvez não vai entender, mas é uma época de MSN, aí eu lembro, olha só, falava com o Gui, tu viu que o cara aquele tá vindo na igreja com a Mari lá, é o Nightcrawler, aquele. Meu Deus. E o cabelo verde, esse mesmo. Mas, enfim, isso tudo só para introduzir o assunto, né? Introduzir o cara.
Mas, enfim, o Gabi veio aí depois, mas veio somar também num momento bem importante na nossa caminhada. Foi um cara que deu um grande suporte aí naquela arrancada do estúdio, nas primeiras viagens para ministrar em alguns lugares. Inclusive ele tinha um contrabaixo que ele tocava junto com a gente. O contrabaixo ainda existe? O contrabaixo parecia um frutari de uva. Ainda existe. É uma pena não ter a foto agora para mostrar. Mas é isso, cara. Nunca aprendi a tocar. Nunca aprendi a tocar. Não. Mas não precisava, né? Na verdade, o importante é a parceria, cara. Entendeu? Ali faz o tipão e é isso. A história tá aí, mostrou. Foi necessário. E aí é isso. Depois a gente vai... As outras histórias tá guardadinha pra gente falar depois. Então, esse aqui é meu amigo Maurício, né? Ele é o pastor. Do que ele se alimenta? Reverendo. É o reverendo, pastor, presidente, bispo, diácono, apóstolo e Faxineiro. O Mal é meu amigo há bastante tempo já, acho que Tamo velho. uns 10 anos, mais até. Tá mais, 15. 15 anos. Tipo uns 15 pra fora. E o Mal é quem tá na cabeça aqui, né? Cabeça não, cabeça. Falando em cabeça, né, Gabriel? Ainda bem que tu ficou longe da câmera, né, mano? Não, o Mal é quem gerencia, né, o povo aqui. E Que perigo. casado com a Jéssica, é psicóloga. Muito bem, cara. Cuida bem dessa cabecinha, né? Também. E é isso. E é isso, cara. Bom, gente, assim, ó, apresentados, a gente tem muita coisa para falar, assim, entre nós, né? O grande objetivo, eu tô com um monte de câmera aqui, eu vou olhar principalmente para aquela lá, né? Para aquela lá? Então tá. Né? A gente tem, entre os nossos objetivos aqui, é que desde o início da igreja, né? Desde o início da igreja, a gente tem como propósito apresentar uma possibilidade das pessoas se sentirem parte, né? E nada mais justo do que trazer as pessoas para dentro das nossas vidas, né? E aí no início dessa pandemia, aliás, nem foi no início da pandemia, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Quando a gente mudou para essa estrutura aqui, para esse prédio, eu e o Felipe fizemos, aqui na frente aqui do nosso deck aqui da igreja, a gente fez um vídeo convidando as pessoas para virem no nosso primeiro culto de ceia. Quando a gente fez aquele vídeo ali, conversando nos banquinhos ali, a gente terminou o vídeo, deu muita risada, deu uma trabalheira para fazer. Para fazer Meu segundos, Deus, poucos segundos, né? E nós ali, louco de vergonha, todo encurvado, assim, todo errado. E naquele dia ali me deu a vontade, cara, nós tínhamos que sentar numa mesa e ficar conversando, porque esse negócio de ficar gravando vídeo, assim, com texto decorado, dá muita vergonha. O Felipe me incomoda há muito tempo, hoje ele me incomodou de novo já, dizendo que a gente tinha que gravar mais vídeos pro Instagram, não sei o quê. Cara, eu morro de vergonha dessas coisas. Mas agora isso aqui, o nosso objetivo, ainda estou com um pouco de vergonha, né? O nosso objetivo, estou meio travado ainda. Nosso objetivo é tentar aqui falar de forma natural a respeito das histórias que fizeram parte da nossa vida, da nossa conversão, né? Todos nós aqui tivemos uma história de infância importante, todos nós tivemos uma história de envolvimento com as igrejas aí, na loucura do neopentecostalismo, teologia da prosperidade, e depois a gente se converteu, né, que importa, né, né? E depois a gente se converteu, entre idas e vindas, nas nossas amizades, alguns momentos de colisão, como qualquer amizade, e nós vamos também falar um pouco sobre isso, em momentos polêmicos, tensos, né, e que aconteceu, que passou pela nossa vida. E hoje, graças a Deus, Deus nos reuniu novamente, né? E a gente pode estar aqui dividindo essa mesa, sabendo que os vínculos que nos unem são vínculos de amor, né? De afetividade, de fraternidade. Um dos nossos maiores sonhos, quando, aí há 15 anos atrás, mais talvez, era poder fazer do nosso, então, grupo de jovens algo que durasse para sempre. E dos nossos sonhos um dos nossos sonhos era ter um sítio onde todo mundo pudesse morar junto. Mais do que nunca, Deus nos mostrou que a gente estava viajando como todo adolescente viaja, né? E Deus nos deu a oportunidade de fundarmos uma igreja, uma instituição, e hoje nós vemos as nossas famílias crescerem junto na fé, e isso é muito legal. E é sobre essa história que nós vamos começar a falar logo aqui. Né? Dá-lhe, Johnny. Posso só abrir um parênteses para te respirar um pouquinho, tomar uma aguinha? Vai lá. Eu estou conseguindo acessar agora aqui o Instagram, baixei o aplicativo aqui, papapá, então só se alguém quiser fazer algum comentário aqui, né, quiser participar para tornar isso interativo também é só avisar.
Até pegando aqui um comentário engraçado aqui do Claudinho, que deu boa noite, aqui ele disse que o cabelo do Mal é igual ao dele, só que invertido. Ah, sim. Muito boa essa aí, Claudinho. E complementando o Mal também, eu acho que a ideia... Vou chegar lá, Claudinho. É, Vou chegar lá, tô na missão. Tá no caminho. Pessoal, acho que também que é importante aqui, né? O Mal falou sobre a trajetória, enfim, né, o amor, a graça, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, né? Que a gente chegou até aqui, hoje a gente não vive num sítio, numa fazenda, todo mundo junto, mas vamos lá, o Felipe o Felipe e o Mal são padrinhos da minha filha, a gente vive juntos e unidos, e assim, a gente tem as nossas características, né? Enfim, ser mais extrovertido, a gente tem a nossa vivência, nossas histórias, e a ideia aqui é justamente passar isso para vocês também, né? Vocês entenderem um pouco mais, talvez, da personalidade de cada um, de como foi para chegar até aqui, né? E deixa eu só abrir um parênteses aqui também. Essa luz é assim sempre? Não sei, eu estava disposto a vir de óculos escuros, mas eu achei que ia pagar uma marra muito grande, entendeu, eu cara? vou te dizer uma coisa, cara. Para eu virar Saulo, só falta o cavalo. Sim. Cara, que tá bem Não, bem no olho. Mas enfim... A gente planejou isso, cara. Tá bom, só se eu fechar o olho, vocês já sabem. A gente planejou isso porque faz tempo que tu não sobe aqui, né, cara? Não, entendeu? Tem um pouco a ver com isso daí. A última vez acho que foi na apresentação da Vale. Olha aí, viu? Mas então, fecha parênteses. Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que se alguém quiser fazer algum comentário aqui, eu prometo que vou ficar dando uma olhada aqui. Alguém falou aqui também, acho que foi o Rô, sobre os patrocínios. Ô, Rô, se quiser mandar um iFood, alguma coisa assim. O Mal não jantou, eu também não. A gente divulga o teu Instagram, Rô. Pudins da Bi. Inclusive, na caneca tem água, viu? É brabo. E não que a gente quisesse algo mais forte, né? É água, mas se alguém orar, pode se transformar em outra coisa. Então, né? Até o final a gente não sabe o que pode acontecer. Tá aí, e agora? Cara, assim, ó, nosso projeto aqui era nós começarmos a falar um pouco da nossa infância, da nossa história, até porque cada um aqui teve uma vivência bem louca, né, cara? Eu tive uma história em uma família totalmente... Como é que eu vou dizer? Nossa família sempre teve fé, mas teve fé em tudo, né, cara? Então foi uma loucura lá em casa, assim, né? Bem diferente. A minha mãe é dona de um salão de beleza, né? E eu cresci dentro daquela loucura. O Felipe, né, cara, teve uma história, filho de pastores missionários, né, cara? Que cresceu ouvindo história de missão, comendo abacate verde, mamão verde, farinha lá no Belém, em tudo quanto é lugar, né? Que são as histórias que a gente ouve e de vez em quando a gente come algumas coisas diferentes lá na casa da pastora Eliette também, né? O Johnny já teve uma família mais religiosa convencional, né? Nascido e criado, tanto ele quanto o Guigui dentro da igreja, né? Hoje também com um pai pastor, né? E viveu dentro dessa loucura da família algumas coisas mais diferentes, né? E o Gabi já tem uma pegada um pouco mais parecida com a minha, mas a família, os pais um pouco mais jovens, um negócio um pouco mais contemporâneo, até porque se eu pintasse o meu cabelo de verde, eu ia tomar uma tunda, velho, que Deus me livre, cara, né? E aí, cara, né, vou passar pro Gabi aí, que é o que tá mais quieto aí, pra ele já começar a contar pra nós uma coisa importante. Gabi, como é que foi, cara, pra ti? Não, escutem essa, ó. Tá vendo? Já tá no roteiro aí. Tá. Não. Como é que foi pra ti, cara? Não, nem tem nada de roteiro, nem sei. Agora pensando se é que tinha alguma coisa de roteiro pra pensar, né? Mas assim, como é que foi pra ti, cara, sendo aquela figura, né, cara, emo, estranho, né, daquele ambiente. Como é que vocês foram parar na igreja, cara? E como é que foi pra ti essa história de família aí, cara? Tu tem uma irmã também, né, a Ju, né, que estão abrindo um negócio na cidade, pode nos patrocinar, inclusive, né? Não que a gente seja contra os emos, tá, pessoal? Não, até porque eles não existem mais, né? Existem, só que ainda. E porque depois de casado eu descobri que a minha esposa foi, então... Isso, entendeu? Cara, a Jéssica tinha botinha All-Star também. Tá ligado? Então é o seguinte, velho, nós já estamos misturados nesse negócio aí, entende? Esse negócio de cabelo meio colorido, eu sei que ele rolou umas paradas também, mas... Né? E aí, cara, falar um pouco disso, né? E depois como é que a gente acabou se cruzando nessa história, né, meu? A minha história é a mais diferente, eu acho, dos guris aqui. Tá, mas assim, não leva muito esse negócio do emo, não vamos chorar hoje, vamos. Né, cara? Não vira a cabecinha pro lado aqui. Não, eu rapo a cabeça justamente pra não... Jesus não já tenha... Tu viu como eu fui querido falando né, cabecinha, né? Se tu quiser, a cabecinha pro lado. Você senta, capacete. Tá, então, a minha família é de origem católica, né? Então, a gente
tinha essas práticas de ir na igreja católica. E aí, depois de um tempo, a gente teve alguns problemas familiares e aí a minha mãe foi convidada para ir numa igreja evangélica, né? Num grupo caseiro até, foi. E aí ela começou a ir, mas aí, como era uma igreja mais tradicional, tinha todos os seus costumes, né? Ela achou que a família não ia se encaixar naqueles costumes. Culpa tua, né? Inclusive. É óbvio que sim, né? Era mais extremo ali, né? O Gabi não vai vir. assim, Não tem jeito, né? Isso aqui, o Gabriel não vai. Tá, e aí uma outra pessoa convidou ela justamente para vir, não nessa igreja, mas nesse prédio. Pode falar o nome. Nesse prédio aqui, Lembrar né? das regras. Que é nesse prédio aqui, que era uma outra igreja na época. E aí eu acho que devia ter uns 13 anos. E aí eu comecei a frequentar a igreja, né? E aí, cara... Tinha o Joad, né, mano? Vai, era Opa, falei já. Perdeu o patrocínio. Não, era tri. Não, tinha um grupo Não, bem o legal. Joad, ele não é uma instituição, né, cara? Não sei nem o que ele é. Puxa, eu inventei a regra, quebrei a regra. E aí eu comecei a participar da igreja e eu sempre gostei muito de participar, os guris sabem que eu tô sempre envolvido. As gurias? Também. E aí eu peguei e eu comecei, eu não sei como é que eu cheguei até vocês na primeira vez. Eu sei. Porque eu fui, quero te ajudar eu nessa me lembro história. que eu saí pra caminhar com vocês, a gente foi num jogo de futebol lá na Faço. Não, mas teve antes uma parada que aconteceu. Ih, Tan, 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 tan. Tá, Eu sei como tu Johnny. apareceu. Foi Johnny, fogo. Exatamente. memória de No dia, elefante. Eu sei como tu estava vestido. Ele tem gravado o vídeo. Tá aqui, pessoal. Mas isso só depois Tá, dos não. comerciais. Não, tô brincando. Sabe quando? Primeiro tu começou a frequentar lá de vez em quando, eu tocava, não sei, tipo, o cara é um Nightcrawler, blá, 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 blá. Depois, tu estava em outra instituição e nós estávamos montando a estrutura do estúdio. E aí tu, e aí gurizada, isso aqui, tu, depois eu vou aí, pá. Daí tu foi lá e a gente disse, cara, e aí, a mesa de som, pá. E aquilo ali fez, né, foi te Cara, achando, mas eu acho que e virou o cara da mesa de som. a primeira vez foi o fogo, cara. Malabares. Mas daí você tá falando, tipo assim, da gente se relacionar mesmo, foi. se conhecer, né? Sim, a gente cuspiu fogo. A gente Só falou cuspia fogo. Eu não entendi o que ele tinha falado. Foi o fogo, fogo, espírito, fogo. Não. Qual foi tratado assim? no inferno? O Gabi ia ensinar nós a fazer a parada dos malabares e pode do Devil Stick lá, na paradinha que Isso eu não lembro. E a gente, em contrapartida, ajudar a ensinar ele a cuspir fogo. A estratégia dos evangelistas. Olha as ideias. explica Vamos aí. explicar o que é o cuspir fogo primeiro, tá? Pirofagia. Assim, ó, tu vai no mercado e aí tu procura um galãozinho assim Não de ensina. querosene, Não ensina. querosene líquido filtrado. Crianças não repitam E isso aí, em casa. cara, Valentina, tu bota isso na boca e com uma tocha na frente, tu gospe o líquido pra fora. Com E fogo aí- pegando. Ele ensinou já. pode crer. E pega disseram fogo. pra nós que assim nós íamos ganhar almas É. pra Jesus. E aí vocês imaginam, né? Tá certo que o Não- Felipe não ficava pode sem dar boa camisa. coisa. E aí, eu acho que foi o primeiro contato que eu me lembro assim, de ter com o Johnny especialmente, né? E aí, depois essa igreja que a gente frequentava aqui, ela se mudou do lado da Casa do Mal. E aí lá eu costumava ver os guris ali durante a tarde. E Fui mais além. por algum motivo eu acho que eu fui num culto com vocês. Eu acho que tu ia com a Mari antes. Eu ia com a Mari, Primeiro tu ia né? com a Mari visitando. E aí a Isso. gente, o cara, o Gabriel, blá blá blá. Eu acho que vocês, não sei se vocês já estudavam no IFTO e o Gui. Tinha alguma coisa Aham, assim. Daí também. tinha um link já de te conhecer de vista. E aí depois teve a parada da gente cuspir fogo e brincar lá nos malabares. E depois Um dia nós a vamos gente tava cuspir montando fogo o aqui. estúdio. Tudo a ver. Vamos ensinar pra você que está em casa como cuspir fogo. E eu vou ensinar como ir em todos os eventos e não botar a querosene na boca e fazer a onda como se estivesse lá. O Maurício dava só o Miguel. Só no Miguel. Não, que nada, ele fazia. Ele Não, acendia. fazia, Ele fazia. Fazia uma acendia vez. e tal. Fazia uma vez só. Depois ele Mas a gente não tinha barba também, né? Hoje já tem um problema com a barba, cara. Bah, Tá louco, rapaz. Queimar Aí tudo. que o bicho ia pegar. O efeito ia ser mais louco ainda. Parecia Mas dar assim, um cara, cinto. mas a gente foi longe, né, cara? A gente foi longe, já atravessamos, já chegamos longe nessa história, né, mano? E eu queria dizer assim pra vocês, né, cara, que tipo, esse momento da nossa vida ali, quando o Gabi chega no nosso grupo, quando o Gabi chega no nosso meio ali, a gente já tinha vivido uma série de coisas, né, cara? A gente tinha vivido uma série de coisas. Eu digo pra vocês assim, passei
por uma infância muito louca e misturada com relação à igreja. E a minha família, cara, assim, o meu avô se batizou numa instituição, a minha mãe e o meu pai faziam tudo o que pode ser feito aí como quem acredita em tudo, mas não acredita em nada, né? O pai e a mãe, eles frequentavam, o pai nasceu e foi criado dentro de uma igreja mais tradicional, de doutrina, enfim, e já a mãe já dentro de um ambiente mais liberado, onde se frequentava várias coisas, né, cara? O que aconteceu com a nossa família? Quando o pai e a mãe foram casar, proibiram eles de casar na igreja evangélica, porque eles não eram batizados. E quem conhece, os guri que conhecem o pai, né, cara, conheceram o pai, imaginem, o pai chegando na igreja tradicional, aquelas que é homem para um lado, mulher para o outro, chega com a sua esposa, com a sua noiva, com cabelão na cintura, de saia, inclusive o pai com uma costeleta bacana, bigodão aquele aqui, ó, né? Diferenciado com uns 45 quilos, o pai tinha mais ou menos, né? Porque estava bem, que ali já tinha começado a comer um pouco, né? Porque a coisa não era fácil. E aí, seguinte, ele chega com a mãe e com o pai para falar com o pastor, e o pastor disse, não tem problema, senhor Dirceu, mas antes o senhor tem que se batizar aqui na igreja, vamos nos batizar e tal, para eu poder celebrar o casamento de vocês. Se fosse hoje, cobrariam alguma coisa, né? Mas eles só queriam que ele se batizasse. E o pai disse, não, mas eu não posso me batizar, por causa que eu fumo, não sei o quê. Antigamente, fumar era uma coisa que o pessoal fazia antes, né? E aí, cara, nessa história aí, o pai ficou muito bravo e muito ofendido. E quem lembra, né? O pai resolveu que nunca mais ia botar os pés na igreja, porque o pastor não quis fazer o casamento dos dois. Foram na mesma hora, saíram da igreja católica, da igreja evangélica, e foram para uma igreja católica. Nunca tinham entrado, nunca tinham feito nada. Chegaram lá na igreja católica, o padre pegou, conversou com eles e disse, não, vamos fazer o casamento. Né? Fizeram o casamento. Daquele dia em diante, o pai nunca mais quis frequentar a igreja evangélica, cara. Olha que troço louco, por causa de uma decisão. Por isso, se você quiser casar, né, você pode vir, né? Mas antes você vai ter que se batizar. Não. Já chega batizado para não dar problema. Batizado, ou chega em mente. Brincadeira. Imprime na sua casa um certificado de batismo. Mas assim, tirando a bobagem, o que aconteceu, cara? Nessa peleia aí, cara, da mãe e do pai, abandonando a igreja evangélica, o pai nunca mais deixou a mãe fazer parte de nada de igreja, né? E a mãe sempre curtiu, né, cara? Só que a mãe era dona, até hoje, né, proprietária de um salão de beleza Julieta, Rua Júlio Rosa, número 257, né, mas assim, esse corte, mas assim, e isso, cara, fez com que a mãe vivesse uma vida muito envolvida com pessoas, e conhecendo pessoas, e conversando com pessoas. Mauro, só fazer uma pergunta, mas o teu pai é quem tinha ligação com a igreja, e a tua mãe, a família do teu pai, e a família da tua mãe não. Que assim, é louco, né, cara? A família do meu pai, todo mundo era da igreja. E foi numa burrice, assim, que eles foram para a igreja também. Porque o meu avô, ele perdeu um filho. O filho mais velho, irmão do meu pai, ele perdeu porque ele cravou um prego no pé na época da ignorância, teve tétano. E o vô fez uma promessa para Santa Bárbara. O vô trabalhava em Nina, embarcado e tal, fez uma promessa para Santa Bárbara. Só que a Santa Bárbara deixou ele na mão, daí ele disse, não, então eu não quero mais saber. Pegou todos os 10 filhos e disse, agora não vão ser crente. E foram para a Assembleia de Deus. Então assim, não é de hoje que a gente é meio, né, a raiz é meio braba, né, cara? E aí ele foi, e o pai fez o inverso, né? A mãe, o meu bisavô, na verdade, o vô da minha mãe foi um dos primeiros membros da Assembleia de Deus Charqueados. E acabei de falar, mas agora é para elogiar. Eu repeti. Então tá, já é a segunda vez. Já são R$20 que a gente tem que depositar na caixinha. Mas assim, e aí o que aconteceu, cara? O vô era tipo missionário, assim, e ele cortava cabelo também. Olha que troço louco, né, cara? João Roque, né, o vô. E aí, cara, ele cortava cabelo e pregava para as pessoas, ele era tipo evangelista. Olha que loucura, cara. Isso foi no auge. O Leandro é curtido, né? João Roque. João Roque. A avó é rock também. Você já viu que a avó é meio... A avó Geni, ela é meio rock and roll. Não. Às vezes quando ela acorda, ela tá com o cabelo meio rock and roll. Aí, cara... Deve estar nos assistindo. Manda um beijo pra ela, que a tia Julieta tá aqui também. Aí, cara, o que aconteceu? O vô, cara, foi no auge do lance do kardecismo, meu.
E na época do kardecismo ali, né, cara, final dos anos 1890 e 80 e poucos, tá ligado? Foi quando começou essa pegada do kardecismo. Você é meu bisavô, né, mano? Então é old time, né? E o que aconteceu? Ele entrou nessa pegada aí, meu. Ele entrou nessa pegada aí e começou a dar passe, ser meio médio e meio louco também. E no final da carreira dele, ele meio que se envolveu de volta com o evangelho, porque ficou com medo de ir pro inferno, né, cara? Né? Então Eu vou, mas quando chegar pertinho eu volto. Não, cara, essa pegada de... Como é que chama quando é um monte de igreja misturado, um monte... Sincretismo? Esse sincretismo, cara, ele já estava... Se faltar a palavra, vou falar com o dicionário aí. E aí, cara, esse sincretismo entrou dentro da minha família, né, cara? O pai e a mãe ali envolvidos com tudo quanto é coisa. A mãe nós ia pra praia, cara, eu odiava aquilo, nós ia pra praia na época de festa, na beira da praia lá, das oferendas, daqueles negócios lá. Ficava tudo na volta, louco de medo, né, cara? Eu ia olhando, né? E aquela coisa, acreditava, não acreditava. Até que a minha prima, cara, a Cris, se converteu, né? A Cris fez parte da fundação de uma das igrejas, da igreja onde o Gabriel começou a trajetória dele lá. E eu também. Também, né? E eu também. Um dia vocês dois são da mesma igreja e eu de Hoje nós 4 somos da mesma. Deixamos a briga de lado. Tá bom, Gabriel. E aí o que aconteceu, cara? Só para chegar assim num lugar onde a gente pode passar adiante aqui. Tava na tua prima lá. A Cris, cara, ela era muito influente assim na minha vida, porque nós tínhamos algumas características parecidas, né? Esse negócio de ficar falando com todo mundo, de fazer teatro, de passar vergonha, entendeu? Né? Isso sempre foi meio que a nossa pegada. A Lê já sempre foi muito minha companheira, muito parceira, assim, inclusive até hoje ela briga, bate, xinga por mim, né? Mas a Cris nós tínhamos essas características, e ela chegou com o negócio do evangelho bem louco, e dizendo que o Papai Noel era do diabo, o CD da mãe do Zezé de Camargo Luciano e do Leandro Leonardo era do diabo, botando fogo num monte de coisa. Os bonecos, o Fofão tinha uma adaga dentro. O Fofão era do diabo. O Fofão não tem. Aquela cara dele ali, meu, aquilo ali é a cara derretida, velho. sem contar outras coisas, né, cara? E aí, meu, e ela bem louca, né, naquele negócio. E eu disse, é isso aí mesmo. Comecei a botar fogo nos troços também. Achei trimassa botar fogo em umas coisas. E eu disse, não, agora eu sou da igreja também. E eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, né, cara? Era prego. E aí o que aconteceu, cara? Nessa pegada eu sempre tive um carinho, assim, pelo lance da igreja, né? Comecei a ir nos cultos lá da casa da avó Celina, que era uma igreja bem tradicional mesmo, e curtia aqueles negócios ali, os louvores, ficava ali fazendo arte enquanto estava todo mundo, o vô tocando violino, eles tocando sanfona, era uma misturança, cara, parecia a banda aquela da família Buscapé, tá ligado? Que tem um cara que toca um troço assim. Batendo o pé, outro com a colher na mão. Uns cachorros correndo, tá ligado? Né? Bem louco. E nessa pegada aí, cara, eu comecei a fazer parte desses lances. Nessa daí eu conheci o Lipe também, né? Fui crescendo ali, começou a ter uns grupos caseiros lá na casa da avó, que a pastora Eliette e o pastor Jorge, era outra avó, né? Começaram a ir porque o meu avô era cadeirante, cara, e se batizou na igreja. Depois de um trabalho forte evangelístico, né, na vida dele, porque ele dizia que não podia se batizar. Ele não podia se batizar e confessou no pé do ouvido do pastor Alonso, né? Opa, falei nome, você, R$30 já na caixinha, né? Já pagou as canecas, tá bom? Já paguei as canecas. Não, foi caro as canecas, foi 20 conto cada um. Nossa. Aí, podia patrocinar aqui, pode até. Não sei o que é uma caneca igual essa, tem na lojinha lá. Compre. Não tem lojinha nenhuma. Mas assim, nessa pegada aí, louca, cara, o vô confessou no ouvido do pastor lá, cara, que ele não podia se batizar porque ele gostava muito de mulher. Ele achava que quem gostava de mulher não podia se batizar. Isso aqui é louco, né? E se soubesse, né, cara? E aí depois batizou e o pastor Jorge e o pastor Eliette começaram a ir lá fazer os cultos caseiros. Discipulado e tal, né? Cantavam, pregavam lá, cara. Eu achava muito legal. Ele se batizou na cadeira de rodas, não foi um esquema assim? Sim. Eu acho que eu me lembro, cara. Claro que sim. Teve alguém aí, cara, do nosso grupo aí, não sei, do pessoal aqui da igreja se batizou junto com ele, cara. Não me lembro quem é da gurizada aí, da galera. Sou eu, hein? Não. Tu era muito pequenininho.
Não, naquela época tu fazia... Mas eu me batizei cedo, cara. Não com quantos anos? Tu te lembra que tu tinha aquela mania de esquilo, né? Sim. Deixa eu fazer um comentário aqui. Tinha? O negócio da nossa caixinha aqui, a Sandra comentou, tô contando com essa caixinha para cestas básicas. Ai. Então o Maurício pode continuar quebrando as regras. Eu vou parar de falar, cara. Vou parar de falar. E aí, cara, o que aconteceu? Eu conheci o Felipe era bem pequenininho, cara, ia lá no grupo lá da avó só pra comer bolo. Irmão, tomar chá. posso fazer... Vai lá, dá-lhe. Não atrapalha o pastor, velho. Desculpa. Não, pode falar, meu Deus. Não, eu tava me lembrando hoje de uma história, que eu acho que foi a primeira lembrança que eu tenho tua, cara. Que eu já te falei, a minha mãe ia no salão de beleza do tamanho, da dona Julieta, né? E eu ia junto às vezes, ficava lá sentado, rateando, gordinho, gurizinho, né? Fazer luz. Olhando as balas, louco pra pegar aquelas balas lá. Podia levar ele pra cortar o cabelo. Não, ele tá bem assim, esse cabelo diferenciado. Não, e aí um dia, cara, tava tu e o teu primo, acho que era o Lucas. Falei também o nome. Toma! Não. Já temos R$40. Tu e o teu primo. E eu te falei isso aí, né? Você estava jogando videogame, Super Nintendo. Era aquele jogo, eu me lembro, cara. Eu, cara, não lembro de nada, mas isso eu me lembro. Foi o último videogame que eu tive, inclusive. Né? Era Frozen Bubble, acho que é. Tem E já tinha Frozen naquela assim, época, viu? Sim, que atira... enfim, não importa. E aí eu me lembro... bolinhas aqueles, né? De atirar as bolinhas, assim. Ele inventou o jogo agora. O pessoal mais antigo vai lembrar. Não, eu vou colocar depois lá, nem sei onde é que... no grupo da igreja, de repente. Mas enfim, e aí a minha mãe deixou eu com vocês lá, e aí vocês deixaram eu jogar, cara. Por isso que eu não me esqueço, porque eu era pequeno e os mais velhos não deixavam eu jogar em nenhum lugar, nem na casa dos amigos e tal. E vocês deixaram, cara. É que o controle tava desligado, cara. Não, cara, era bem louco assim, cara. A nossa infância lá foi bem legal, cara. Porque eu era, e sou ainda, né, o filho mais novo. E a minha mãe adotou a Cris, né, que é minha prima, e a Mari foi lá pra casa também quando eu era bem novinho, cara, morar lá conosco. Então, tipo, eram 3 gurias, né, cara, uma com 10, a outra com 11, a outra com 12, e eu nasci, né. Então, quando eu tinha 5, elas eram adolescentes, né. E elas brincavam, né, cara, comigo como se eu fosse, sei lá, o brinquedo delas mesmo, assim, também, né, cara. Né, fazia eu chorar todas as noites com medo, né, porque elas gostavam de me contar história. Mas aí, cara, nessa pegada aí, nessa loucurada, um primo meu que era muito louco, cara, e hoje é um cara, né, que Jesus transformou, né, cara, e ele vive uma história, uma família por conta da transformação do Evangelho. Ele, numa pegada dessas igrejas aí de tipo celular, assim, esses negócios, né, ele tinha que convidar uma galera para ir para um grupo caseiro, e aí eu era tipo meio que aquele primo pequeno que fazia tudo que ele fazia também, queria fazer igual, né. Aí ele me convidou para ir num grupo caseiro, na casa de um cara lá que era líder de jovens, né, cara, e eu fui. E tipo assim, cara, na real eu não tive uma escolha muito louca, uma experiência, aquela coisa. Cara, meu primo, que eu achava ele trimassa, ele andava de skate, ele era cabeludo. Era a tua referência. Aquela coisa de referência de primo. Isso, era o único primo também, que idade né, cara? tu tinha? Cara, eu tinha deixa eu ver. 12, 13. É bem a idade que o cara 12, pega 13. uma referência, que o cara para de ouvir 12, os pais 13. e quer uma referência. Vai dizer, né? Tem uma fase que o cara, tipo, ou um primo, um amigo, alguém muito próximo, que, não, eu quero ter a roupa que o cara tem. Eu quero fazer o que o cara faz. Se o cara tem um cabelo liso, não, eu quero fazer igual. Tem uma fase que é assim mesmo. A minha referência era o cara do NX0. Essa era a tua referência. E né? o Louro José, né? O Louro José. Eu vou achar a foto e vou botar no grupo lá, pra vocês verem. E aí, cara, daí eu fui pra igreja, cara. Daí fui pra igreja e fiquei lá um tempo, tá ligado? Até me desviar. E aí depois é outra história, né, mano? Depois dos comerciais. Mas assim, cara, agora nós vamos entrar nos caras que Não, nasceram em um lar cristão. o Gabriel, ele tá que nem no culto que o cara fica só amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus. O pastor fala só amém. Só concordo. Solta o verbo. Solta o verbo aí agora. Tinha umas irmãs, né? Você lembra que o cara tava pregando e elas ficavam assim. Aham. Concordando. Cara, era tri, eu já falava as coisas pra ver se elas faziam assim. Ó, tem um camarada que falou aqui assim, ó. Esses primos do Maurício são top. Mica. O melhor, o Águia. Eu vou contar Mica. essa história uma hora dessa. Mica, ó, te prepara, daqui a pouco tu vai estar aqui contando Te essa história, prepara, Mica. Te prepara que eu vou me lembrar de uma carta que tu escreveu. A primeira carta de amor do Micael. Ai. Né? Quando ele vier aqui, eu vou contar essa história. A gente tem que segurar as histórias, que são engraçadas, essas coisas assim, porque daí o cara vai estar aqui, entendeu? Vai estar contando o testemunho e vai ter o testemunho também. É isso aí.
Não, mas agora é a vez de Agora é vocês. vocês, mano. Eu já falei. Esse nível de detalhe que o Maurício Ah, não, ficou mas uma depois hora. ele Mas vai o dar nível a de história, detalhe do meu. Maurício ninguém consegue. Tá, então tá. Quem Pode ser eu? consegue? Vai te preparando aí, meu. Né? Pode ser eu, Vai te então, pode preparando. ser eu. Não, Então não tá. começa. Já tá O quase Lipe não acabando lembra aí. nem o que ele comeu ontem, É? cara. Ele- Não. O Lipe, quando nós falamos que não tinha jantado, o Lipe ficou pensando, será que eu jantei? A barriga. Eu acho que eu vim pra igreja quando eu nasci. O Johnny entrou na igreja. Ah, tô aqui. O Johnny era punk quando foi apresentado na igreja. Na Ele igreja. tinha um moicano. Na igreja? Ele tinha um moicano que só tinha cabelo aqui no meio. assim. Sim, tinha cortado tudo errado meu cabelo aquela vez. Tá, eu Não, então... não aqui, tô falando Sim, quando na foi, outra? quando foi Ah, vai. apresentado. Bebezinho. Eu achei que era lá dos 16 que foi cortar o cabelo. Isso, cara, não, era aquela não. errada. Eu quero saber de uma. Eu quero saber aqui de uma decoração de aniversário. Nós vamos falar hoje sobre outros assuntos. De uma decoração de aniversário muito especial. Tem coisa que a gente tem que deixar ser tratado primeiro. Depois que Jesus tratar e cicatrizar, a gente expõe. É isso aí. Mas era da Hello Kitty. Tu tem 5 minutos. Tá, mas vamos por partes então. Vamos. Tá, então tá. Então, né, o Lipe já começou com é Jonatas, então, né? Meu nome não é Johnny, nasci num lar cristão, nasci na igreja, quem todo mundo brinca, não, nasceu no hospital, eu nasci na igreja. Assim como o Lipe, e aí falando as características de alguém que nasce nesse meio, assim, e de uma família bem religiosa, bem, não conservadora, porque a gente sabe que conservadora é uma coisa um pouquinho mais punk, assim, né? Coisa mais em conserva, né? Pode ser. Mas assim, cara, da minha infância, era aquela coisa, né? Quando o cara nasce no lar cristão, Jesus está sempre junto, de certa forma. Assim, tipo, Jesus está ali na sala. Tu chega, ô Jesus, tudo bom ali, né? Vai conversar com o teu pai e alguma coisa nesse assunto. Só que é como se tu estudasse sobre uma pessoa por muito tempo, mas tu nunca de fato foi lá e apertou a mão dessa pessoa. E tipo, esse aqui é o cara. Então o lance do aceitar Jesus quando o cara é assim, já nasce no lar cristão, ele é meio diferente. Porque tu passa lá a tua infância toda indo na escola bíblica, tu ouve as histórias, isso obviamente, né, já começa a agregar a tua fé, mas tu tem aquela coisa que uma pessoa terceira está fazendo por ti. E que graças a Deus que isso é feito. Isso te dá base, isso te dá sustento, é o caminho que deve andar para lá na frente e voltar, eu sou exemplo disso, graças a Deus. Mas tem um momento na vida, cara, que é aquilo, tá, agora é eu preciso chegar nesse cara, eu preciso me aproximar dele, eu tenho que ter experiência com esse cara. Uma coisa é meu pai que vivenciou isso na trajetória dele, quando ele era pequeno, as dificuldades que aproximaram ele de Cristo, enfim, a minha mãe também, meio que meu avô era um cara muito doente, enfim, né, mas eu precisava dessa minha história. E cara, vamos combinar assim, né, daí quero até a conversa de vocês também, talvez mais do Lipe. E pra gente que nasceu no lar cristão, tipo, na década de 90, ali era uma coisa meio complicada de tu chegar na escola e sair falando que tu é cristão. Porque dependendo do perfil da criança, da pessoa, do jovem, do adolescente, que nem o Mal estava falando, é um momento que o cara quer se sentir aceito no meio. Se afirmar, né? Se afirmar, se sentir aceito no bando. Tipo, tu entra na escola, tu quer fazer parte. Eu sempre fui um cara muito assim. Então era complicado de eu querer sair falando aos quatro ventos que eu era cristão, porque isso me dava... Ali eu via coisas que eu, de certa forma, eu ia perder... Não perder um bônus, mas, cara, eu ia ser mais excluído que os outros. Hoje a coisa mudou muito. E não só para a religião em si, mas para outros aspectos aí que a gente vê e fala sobre diversidade. Sobre a forma que hoje tudo respeito, caminha né? Para um respeito... As opiniões. A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso nas escolas, a gente vê outra pegada. Mas a década de 90, velho, o cara era o aleluia, capaz que tu é cristão. Na década de 90 era bullying puro. Nossa, mano, então tu não bebe, então tu não sei o quê, nossa, que infeliz que tu é. Então, e a gente, cara, que tem esse perfil, não são todos, né, cara? Eu já vi filhos de pastores que, nossa, os caras desde pequeno, assim, sabiam se portar, muito provavelmente os pais já ensinavam também, né? Não é o meu caso. Não é o caso do Lipe. Não era o meu caso. Não que foi falha dos pais, né? Essa é a cabeça dele. Mas, então, cara, eu vejo assim que era mais complicado a gente pegar e tá assumindo isso, porque a gente sentia um certo demérito. Sim. Na nossa inocência, na nossa trajetória. Tu via peraí, mas assim eu não vou ser aceito. E aí entra até aquelas histórias de quando a gente é adolescente na igreja, que tu quer achar alguma coisa para mostrar pro cristão, pro não cristão, que a igreja é legal. Não, então eu vou achar um rock gospel, porque aí os caras vão ver que a igreja é legal.
o reggae é legal, ó, tem reggae na igreja. Johnny, mas... Ó, tem igreja que faz não sei o que, essa igreja, sabe, tu quer, através da tua mão, do teu intelecto, tua inteligência, das coisas que compactuem, de certa forma, que, sei lá, conectem com as coisas do mundo para tornar atrativo para te estar naquele bando. E nisso aí, meu velho, tu perde anos em frustração, porque tu não vai chegar a lugar nenhum. Até... E nos ensinam isso, né, mano? Óbvio, é aquela cicatriz, pescaria, né? é aquela cicatriz que tu olha para depois e vê, nossa, velho, e lá na frente a gente vai chegar nisso, né? Mas eu quero trazer o contexto de que eu era esse cara que, velho, né, assim, demorou até o ponto que, beleza, o cara nasceu no lar cristão, mas demorou ao ponto que, peraí, velho, agora eu tenho minha história com Cristo. Eu senti, não foi meu pai, senti, né? Eu fui resgatado por ele, eu tive o insight por ele, ele falou diretamente comigo o que eu sou e o que eu não sou. E ele me mostrou na minha trajetória o que ele pode fazer por mim sem eu merecer. Ele me mostrou o que é misericórdia, entendeu? E não dependeu das minhas estratégias, não dependeu de alguém ser o terceiro. Foi importante a base, é importante, é um caminho, é assim que se ensina. Mas eu queria dizer que lá na frente a gente vai olhar um pouco mais no detalhe essa virada de chave. Como que aconteceu isso, né? Assim, tem bastante coisa para falar nesse sentido de como que foi essa real conversão, né? E aí tu já era da igreja e aí o mal entrou na igreja? Pela porta? Sim. Mas eu nem cheguei nisso ainda. Deixa o Lipe... Não, mas só para... Não, eu digo que essa igreja que eu cheguei... Essa igreja que eu contei nem é deles nem é a mesma, nem é a mesma. Né? Nessa época que eu cheguei lá, eles tinham 10 anos ainda. Acho que... Chegou lá não, onde? acho que... Eu tinha 12, 13, eles tinham uns 10 anos. Quando tu chegou na igreja, que a gente fazia? Quando eu vim na minha igreja, vocês eram bem novinhos ainda. Eu era bem novinho, né? Isso. Agora, quando eu fui pra lá, eu já tinha 20. Agora... E aí depois eu vou deixar então para outra parte que não tem como fugir, a parte que eu entro nisso da minha conversão, meu encontro, acaba fazendo um merge com a história dos guris. Então, Lipe, fala um pouco. Em relação à igreja, eu acho que tu era um pouco mais, como é que eu vou dizer, tu tinha mais amizades no mundo do que eu, né? Eu era um pouco mais bitolado na igreja, né, Johnny? Vai dizer. Não sei se bitolado é a palavra certa. Eu era bitoladaço, tipo, bitolado eu quero dizer formatado ali no... eu acho que também é uma característica pessoal também, né, Lipe? Tu é mais na tua, tá ligado? Né? Sim, total. E o Johnny já é o cara que conversa com todo mundo, aquele negócio. Facilitou pra ti também, né? Sim. Ficar mais fechadinho sim, ali, né? Sim. Facilita por um lado, mas também meio que dificulta por outro, né, cara? Não, facilita aquilo falar que eu falei isso. do perfil, né? Tipo, o meu perfil era um perfil que queria sempre estar encaixado em algum meio. Sim. E o cara que é mais reservadinho talvez não sente tanto nisso. Sim. Na verdade, eu sou, acho que nem todos vocês, só o Gabi, acho que não, a gente é a terceira geração de evangélicos, né? A tua avó era católica, né? Eu me lembro que a tua avó era bem devota, assim, né? Era bem... E eu sou a terceira geração e a primeira geração que foi evangélica da minha família foi meu avô, minha avó, né? Tanto por parte de pai quanto de mãe, né? E eu acho que tanto por parte de pai quanto de mãe, meus avós, antes de irem para a igreja, se converterem, eles eram da religião afro, assim, né? Eu sei que a minha bisavó por parte de pai, meu avô e meu avô por parte de pai, eles eram bem envolvidos com essas religiões, né? Inclusive o avô, ele tinha O seu cercídio? Isso, cercídio. Toma, 10 pila pra ti. Não, mas... Ai, perdi 10 pila. Não, ele inclusive... R$50 aí, Sandra, ó, já pro... Ele pra cestas. inclusive incorporava, tinha uns negócios assim bravos. Ele era bem aprofundado na religião, minha bisavó também. E eu acho que por parte dos meus avós, por parte de mãe também. Eu posso estar até falando uma coisa errada, até peço desculpa pra mãe, se não for isso. Mas a partir deles, todo mundo bem evangélico, assim, os meus tios, por parte de pai, por parte de mãe principalmente, se converteram, foram bem evangélicos, assim, bem praticantes, né? Já por parte de pai, eu acredito que o meu pai foi o que foi mais para a igreja, se envolveu mais com louvor, tocar, tentar cantar, igual eu, né? Toca e aí tenta cantar, bem cantor, mas tenta, né? E o vô também foi... O meu vô, na verdade, foi o membro número 1 da igreja que a gente era antes, né?
O vô tinha o quadrinho de dizimista fiel. Que a gente não tem aqui esse quadrinho, né? Dizimista, enfim, esse é um... Nem quadrinho e nem dizimista. Dizimista fiel também. Mas enfim, o vô era bem envolvido, assim, mas todos muito na dele, assim. E eu acredito que, cara, uma coisa que faz a gente criar raiz, assim, na igreja, querer ficar na igreja, são as relações, né, cara? As relações humanas, assim. Eu me lembro que o que fazia mesmo, eu curti estar na igreja, por mais que eu não seja tão de fazer amizade e tal, tão relacional assim, era tipo o Johnny, tá ligado? A galera daquela época, o Gui, a galera da nossa idade. Cara, eu acho que... Porque era uma coisa que se estendia o horário do culto. Não era a gente não... Eu e o Lipe não era amigo de, rolou o culto e papapá, e depois, não, tipo... Tá, que tu vai fazer sábado? Não sei, vamos tocar, vamos aprender a tocar. Sim. Vamos montar uma banda de adolescente, lembra? Vamos jogar videogame, tu tinha o PlayStation, enfim, então era uma coisa que realmente se estendia. E aí que eu acho que realmente é os laços, né? Sim. Tipo, não, que nem assim, tinha opção, jamais, de não chamar o Li para ser padrinho da minha filha. Isso sem eu ter Valentino, isso sem ter casado, isso sem, entendeu? É aquela coisa de ser tão forte, entendeu? De tu não tem como, porque é justamente isso, não era... O relacionamento, ele passava ali, né, o culto. E como a gente vê que isso acontece realmente também, né? E tem super a ver com a pegada do que a gente tem falado, né? Até o pessoal que está nos assistindo, que não faz parte da nossa igreja aqui, né, cara? Não é membro do Despertar. A gente tem vivido uma jornada no Evangelho e a gente está bem nesse momento crucial, sabe? Da virada de chave ali, onde Jesus, ele... nos ensina além da lei, né? Ele supera a lei nos ensinando a nos relacionar, né? Que é a estrutura da igreja, muito do que o Lipe falou agora, né, cara? É essa estrutura, né, cara? A estrutura que dá corpo, né, de fato, ao evangelho, à igreja, inclusive o corpo de Cristo, é justamente isso, essa possibilidade que a gente tem, é o estender dos ramos, né? É o estender dos ramos para frutificar aonde mais a gente possa alcançar, né, cara? Eu acho que isso é fera, né, meu? E eu sou um cara muito... Eu era, né? Tem que falar que eu era. Um cara muito individualista. E as palavras têm poder, né? Em parte falamos. Em outra parte... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aquele comentário que falou sobre a plaquinha, né, que teu avô tinha. O Claudinho colocou quiche, eu acho que era infiel então, porque eu nunca tive esse quadrinho de dizimista fiel. Era tipo uma plaquinha do YouTube, tá ligado, né? Sim, hoje em dia, né? Tem, enviado depende de uma quantidade X de arrecadação. Tá. Claudinho, fica tranquilo que a gente vai implementar isso aqui e logo vai estar recebendo a tua plaquinha. Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro, vai ser o número 1. Pô, cara, mas mesmo eu sendo muito... Não é individualista, mas como é que eu posso dizer, cara? Assim, o Maurício, o Johnny, a Nath, eles têm muitos negócios de ficar bem só quando estão junto com as pessoas. Se tá sozinho fica meio down, assim, sabe? E eu já não, eu fico sozinho e fico de boas, entendeu? Eu tenho essa característica, tinha característica, tem que mudar. Mas mesmo assim, cara, a relação com o pessoal, com a gurizada, com as gurias, de amizade, cara, fazia muita diferença. Mesmo na minha cabeça, eu não dependendo disso, eu achava que não precisava e estava legal sozinho. Mas estava muito mais legal quando estava com o pessoal, né? Isso é uma coisa que é importante. Hoje em dia, na verdade, principalmente o pessoal mais velho tem o costume de vir na igreja, vem no culto, e depois vai embora, e vai vivendo a sua vida e não cria essas relações. Até porque realmente quem é adulto tem mais afazeres e tal. Mas como isso é importante, né, cara? A gente viveu algum tempo. Primeiro eu e o Johnny, que a gente tem a relação mais antiga, assim, né? Aí depois o Maurício e depois o Gabi. O Gabi é o mais novo dentro dessa relação, mas mesmo assim, cara, vai dizer, desde que a gente veio pra cá, que a gente enfim, fundou a igreja, parece que o lugar do Gabi, por exemplo, que é o cara que entrou depois, sempre teve vago, né? Tanto que agora, quando ele entrou, algumas coisas começaram a se desenrolar, a desenvolver, que, cara, se ele não tivesse entrado, não teria acontecido. Cara, eu falava exatamente isso pra ele, lembra, né? Há um tempão. É incrível, cara. Porque era bem isso. Tipo, aquela coisa de sabe? Aquela pecinha do quebra-cabeça ali, cara, cadê o cara? E não só no sentido, como é que chama? De ordem prática, ministerial, enfim. Mas no lance afetivo. É muita história junto. Entendeu? Muita história junto. Era muita resenha passando junto, muito problema, assim, aquela fase ali, o cara tá solteiro e adolescente. A gente passou muita coisa, e na verdade a gente vai chegar em bastante coisa assim disso daí ainda, né, cara? A gente vai chegar em bastante coisa assim ainda.
Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para uma rodada aqui da gente fazer alguns comentários, cara. Pô, a gente tem pouco tempo, tá? Como é que a gente tá, mano? A gente tem em torno de 5 minutos. É que a gente não sabe se vai... Se em vai uma hora continuar, vai continuar ou então não. tá. Então, Mas assim, ó, rapidinho aí, mano. Me diz uma coisa, cara. Quanto dos pais de vocês, cara, da relação que vocês tiveram de infância, quanto da característica dos pais de vocês, depois de convertido, antes da conversão, fizeram parte daquilo que era importante na decisão de vocês pelo Evangelho, cara? Né? A gurizada aí, os guris ali que tiveram pais na igreja, mas também questionando algumas coisas, né, cara, naquela época da virada de chave de adolescência, né, e nós, né, Gabi, que tipo, os pais foram meio que num projeto de recuperar a gente também, né, cara. Eu fui logo no início, meus pais já foram na sequência, depois eu me desviei, né, mano, e eles ficaram na peleia ali, tentando me convencer a voltar, né, cara. Eu fui, e aí eu vou chegar isso aí na próxima quinta, fui meio quebrado, assim, meio machucado dentro da instituição, né, e isso me deixou cheio de receio, né. Mas a postura dos meus pais com relação a isso, cara, elas foram fundamentais, é isso que eu quero dizer. Tipo, meus pais nunca quiseram me impor e me obrigar a estar ali, mas eles construíram uma referência trimassa, assim, pra mim, sabe? Então, tipo, eu tenho um carinho muito grande pelos pastores que acompanharam os meus pais, porque eles deram uma direção bem legal, assim, cara, sabe, pra eles, né? Com relação à minha postura de não estar frequentando a igreja, né? Eu dali fui pra igreja, 14 anos, eu saí fora e depois fui voltar lá com 18, né, cara, que foi quando a gente se conheceu, né? E nesse tempo aí, cara, tipo, a minha mãe, sendo ela do jeito que ela é, cara, hoje os caras vão lá cortar cabelo e ela, e aí, por que não vai na igreja? Mas mesmo assim, cara, ela conseguiu se segurar, cara, sabe? E tiveram uma postura trimassa comigo. Pra mim foi fundamental isso, cara, sabe? Não tive essa pressão, inclusive quando retornei, nem retornei na mesma instituição que eles, né, cara? E foi, senão eu não teria conhecido vocês. Pra mim essa característica foi muito legal. A postura do meu pai de honestidade, né, e seriedade, né, cara? Meu pai pequenininho, né, olhando pra ele, parecia uma coisinha, né, cara? Mas ele chegava num lugar, todo mundo estava sentado, né? Nossa, o Dirceu chegou, entende? E eu carrego isso um pouco comigo, sabe, cara? Eu carrego um pouco comigo essa postura, sabe? Assim, tipo, cara, a gente precisa ser sério nas horas que precisa ser sério, entendeu? Por isso que a gente consegue, assim, interagir, brincar, né? E isso tem muito da característica do pai também, né? Eu vejo, assim, na forma de pregar e tudo mais, né? Que virou uma identidade da nossa igreja, né? O Lipe também traz isso, entendeu? Todo mundo que acaba pregando faz isso. É uma característica muito parecida com a do pai, sabe, cara? E eu vejo que ele tinha um potencial para isso, né? Porém, ele acabou vendo isso somente através da minha geração. Foi um suporte, cara? Né? Vendo isso através da minha geração, mas tipo, ok, né, cara, beleza, né? Espero que um dia os nossos filhos aí, né, possam estar sentados em outras plataformas aí, falando a respeito disso e bem melhor que a gente, né, cara? Daí lanço pra vocês aí, o que vocês acham aí, cara? Cara, pra mim, pode ser um pouco diferente até pela balançada que, tipo assim, que deu a estrutura familiar há um bom tempo, né, atrás, mas assim, no sentido da forma que eles reagiram, né, na forma que meu pai reagiu e de certa forma minha mãe também, eu não vi nada também nesse sentido de pressionar, sabe, sempre vi muito respeito. E claro que assim, no momento que surgia alguma coisa que eu falava, ele dava dica, né? Ele dava dica, ele disse assim, cara, pois isso aí será porque não é porque tu tá longe, papapá. Só que eu, carinhoso daquele jeito que era, entendeu? E depois a gente vai chegar lá nesse Johnny que se tornou a forma, né? O Johnny longe de Deus, né? Que nem eu me aguentava mais. Cara, ele falava, eu já dava uma rebatida nele, ele, bom, respeitava, mas eu sabia também... depois ficava sabendo que, cara, ele não deixava de interceder por mim, de fazer a parte dele como pai, diante daquilo que ele acredita, né, da forma que ele acredita que Deus podia estar tocando em mim, né? Então, assim, mas mais do que a forma dele lidar comigo, é o que ele é, entendeu? Para mim isso sempre gritou mais, entendeu? A forma, porque eu consigo entender a leitura, entender a linguagem de amor do meu pai, digamos assim. Sim. Ele é um cara muito atos de serviço, entendeu? Ele é um cara muito atos de serviço. Então eu sabia que, cara, meu pai tá fazendo isso porque ele quer demonstrar amor por mim. Ele quer me dar uma vida melhor, ele vem... Mas levou uma certa, né, Johnny? Levou uma certa para entender isso aí, né? Nossa, demorei. Até tu entender, velho, tu acha que tu não é amado, tu acha que o cara é rude, tu acha que o cara... Entendeu? Porque tu tem uma linguagem de amor diferente, né? Então aquela coisa, até entender, velho, nossa, passou muito tempo. Mas depois que tu aprende, tu acaba entendendo que tu tem que fazer isso pelo cara também, né?
E vi amor nele. E vi o amor nele no tempo que eu tive desviado, entendeu? Pô, ele me acolheu, né? Eu tive um relacionamento que eu morava lá dentro da casa dele com outra pessoa, ele nunca me botou para fora de casa, ele, sendo pastor, tendo que pregar a verdade, ele sabia que não, mas é meu filho, não botou para fora de casa nem nada, respeitou o meu tempo e tudo que eu precisava viver, sendo coisas boas ou não, para mim é retomado para Cristo, entendeu? Então, assim, nossa, as atitudes dele foram muito importantes, muito mais do que talvez o trato pessoal e direto, uma palavra, entendeu? Teve uma referência fera também, né, mano? Teve uma referência fera nesse momento aí da tua caminhada. Nós vamos chegar nele, né? Lá na frente, melhor, com todo mundo junto, né? Mas a referência fera, que pra mim também é uma baita referência na minha vida, que é o Gui, né, mano? Nossa, o Gui, né? O teu pior momento, talvez foi um dos melhores momentos dele também, né, cara? Certo. Que Cristo, né? Aqui a gente que é um baita cara, né, mano? Aqui a gente tá falando do... Será que ele tá ouvindo? Não sei, eu não falei pra ele do coisa. Que tri. Eu não falei pra ele. Fiquei bem quietinho. Eu não... Tá sim. Pois eu acabei falando, assim, nível de pai e mãe, né? Mas, cara, o Gui, nossa. Na verdade, eu e o Gui, a gente tinha um relacionamento, mas depois que o barco balançou lá, cara, a gente se uniu de uma forma que depois para se desgrudar, bom, vira e mexe que tá lá em casa, né, cara? Entendeu? É uma coisa muito entendeu? Que os momentos da vida proporcionaram, né? Compartilhar amigos, mesmo tipo de amizade que eu tenho com o Lipe, né? Contigo, eles vieram também. Mesmo sendo um pouco mais novo, exato, ainda assim. Mas entendeu? o Gui sempre foi mais velho que a gente, né? Na verdade, né, cara? Pode crer. Mentalmente, ele e a Jéssica, eles nasceram no mesmo planeta, assim, com relação a isso, né, cara? Que eles sempre assim, uns 6, 7 anos a mais que a gente, sabe, cara? E foi, nossa, cara, assim, para aquele salto assim na minha conversão de quando eu cheguei na igreja aí no 2016, cara, ele foi fundamental. Ele de certa forma, cara, um monte de gente, o Jader era um cara também que era tipo meu pai, tava sempre lá me dando dica. Eu falava alguma coisa que tava dando errado, cara, mas será que se tu fizesse isso aqui, eu ficava com uma raiva do Jader, porque o Jader tinha razão, né? Entendeu? E, velho, em resumo, eu talvez não tive o trato de pai e da mãe, mas eu tive um bom espelho, né, nas atitudes. Mas Deus usou outras pessoas também, cara. Puxa vida, muita gente. No meu caso... Desculpa, só mais uma coisa que eu não posso deixar de falar. E em todo esse momento que eu tava aí meio xaropeado, esse cara nunca deixou de falar comigo. Por isso que eu falo que ele é a minha amizade mais antiga. Porque eu tenho amigos antigos também, só que, cara, aquela coisa da vida. Um cara ficou na outra igreja, o outro era amigo de escola, agora não estuda mais junto, né? E só eu e o Mal que não, porque a gente tava assim, ó. Entendeu? Mas só isso, cara. Então foi um momento importante. Né? No meu caso, né, na minha família, os guris conhecem bem também, minha família, né? Só fazendo um comentário que tu disse que daqui a pouco vocês vão estar aqui, enfim, a Carol da Luísa falou aqui, tem que fazer um das mulheres também. Olha aí sim, ótima ideia, hein? É esse tipo de comentário que a gente quer ler aqui. Mas assim, não precisa ser um das mulheres, porque esse ambiente aqui é um ambiente que as mulheres podem participar junto com os homens também, né? Talvez só não seria legal as esposas junto. As esposas iam ser ideal para esse momento aqui, entendeu? Cruzado assim, entendeu? Para não aparecer na mesma câmera assim os dois. Sabe? O que tu disse? Já vamos fazer isso, né? Amanda, né? Jéssica, esqueceu o nome né? Tô me lembrando, Lili, né? E Nath, né? Vocês, né, vão estar aqui, né? Logo, né? A gente vai fazer de dupla daí, né? Então vamos pensar aqui qual é a melhor formação, não dá problema para elas não se unirem tanto, né? É difícil, né? Aí o cara acaba, essa é a última live, pessoal. Essa foi a nossa última, né? Que viraram a mesa aqui, né? Mas vamos mandar pro Gabi aí, continua, Gabi. Beleza. Então, continuando, né? Na minha família, essa minha característica de super envolvimento, né? Que os guris sabem, então, tipo, tô sempre envolvido em tudo. E vem da minha mãe, o pessoal conhece ela e sabe que a minha mãe é altamente envolvida, né? Em tudo que ela faz, em tudo que ela botar a mão, ela vai se envolver e ela vai fazer muito bem. Manda um beijo pra ela que ela estava conosco aqui. E aí, mãe? E o meu pai é o cara mais sério, mas é o cara que também super ajuda em qualquer coisa que pedir, né? A gente estava instalando as luzes e dia chegou ele aqui na igreja, né? Então, tipo, essa minha característica de ajudar, de servir. servir.
E tá sempre pensando, né? Porque a gente tá... esse projeto já vem há umas 2 semanas, nós já tava pensando, e vamos comprar os microfonezinhos, os negocinhos, e nós já tava... Então, tipo, e eu tento sempre também fazer esse negócio com a melhor qualidade que a gente consegue, né? Então, tipo, é essa característica que eu vejo que vem dos meus pais, né? Tia Ivana soltou um oi aqui para nós. E tia Ivana? Tia Ivana, boa noite. Então, essas características com certeza vêm dos meus pais, e meu pai por ser um cara mais sério, assim, né? Então, eu também tento, né, manter mais essa parte mais séria também. E eu acho que é isso, cara. Essas são grandes referências para mim. Assim. A questão lá de como foi o processo de conversão e tal, os teus pais. Não era essa a questão? Também pode ser? Não, sim. Mas é que... Como é que eu vou dizer? Tipo, tanto as duas famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sempre foram famílias muito justas, assim. Muito corretas em tudo. Né? O meu avô, por parte de pai... e meu pai também eram grandes referências onde trabalharam e tudo. Então, tipo, várias pessoas que eu conheci, teve pessoas que trabalharam com meu pai e trabalharam comigo, falavam da grande referência que eles eram, entendeu? Mesmo sem... Lá em casa também, o meu vô ia no boteco do vô do Johnny. É verdade. O tio Heron tá on também, ó. Salve pro Mas tio ele Heron. era tri também, meu vô. Então, sempre Antes foram... de tocar violino na igreja, né? Não, esse é o outro. Ah, tá. Esse é o outro. O que gostava muito de mulher aqui. E tinha boteco também. Mas ele era 10, né, vó? Pior que o meu avô tinha mesmo boteco, né? Viu, Jada? Na verdade, Tá escondendo o jogo, Na cara. verdade era um armazém. Um armazém. Ele tinha até uma cancha de bocha, eu acho. Uma coisa Isso. assim. E o vô ia 6 horas da manhã antes de ir pro cemitério e passava lá. Calibrava. Não, como é que é, né, cara? Jogar uma partida de bocha. E também, voltando também na parte da avó, né? Os guris conhecem a minha avó aqui também. A minha avó é uma pessoa Nossa. muito... Já cedeu a casa dela pra nós passar a noite uma vez lá. Verdade. Várias vezes, na verdade, lá nos fundos. Lá nos fundos, né? E dava cafezinho pra galera. E dava café pra galera. É verdade. Então, sempre foram... A gente sempre teve os valores, assim, cristãos, só não tinha a crença como a gente tem hoje, né? Então... Só faltava se converter. Só faltava se converter. Só faltava se batizar. A tua mãe foi o primeiro, tu falou, né? Foi a primeira. E o pai foi meio que no embalo, e nós já fomos tudo no embalo com ela. Né? Tu batizou lá? Lá na outra igreja. Quantos anos tinha? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, velho. Cara, eu acho que eu Não tinha... me batizei ainda. Mas sim, Se batizar? Eu acho que eu não batizei ainda. Sim, não, pode descer daqui então. Vai pegar fogo a qualquer momento. Abre aqui, né? Abre aqui o... Abre, tem um traz a piscina maior de 1000 litros. Tá louco, cara, pega aí, meu. Eu acho que batizei com uns 14 ou 15 anos. Não, eu acho que é legal. Né? Eu acho que é legal no próximo programa, ou nos dos próximos, a gente contar como é que. A partir dali. Não, como é que Jesus entrou. Porque do meu batismo até Jesus, até conhecer Jesus, teve um gap. Tem um gapzão. Teve um período ali, né, meio conturbado, sabe? Até tu entender a coisa, né? Então eu acho que é bacana a gente conversar. Quem batiza cedo sempre tem essa. Eu achei que ele tinha trazido, cara. trazer. Eu imaginei que eu ia olhar pra trás. Eu vou agora trazer, tem eu vou alguém botar aqui. tocando Eu chofar. vou botar aqui. No próximo nós vamos falar no próximo. Dos ritos. Né? Do Johnny de munhequeira, do Felipe de cabelinho de Wolverine, né? Do Gabi de chofar, e eu sempre sério, assim, nessa postura com vocês, Comandando toda né? Com aquele cabelinho grande, parecia um fandango. Rapaz, não era pra qualquer um. Não era pra qualquer um, rapaz. Tá brincando? No tempo que eu tinha cabelo. E tu, Lipe? Faltou o Lipe pra nós encerrar. Cara, sobre os pais na conversão, né? Primeiro, uma coisa que eu acho importante a gente falar, cara, que eu acho, na minha opinião, acho que o pessoal concorda comigo, que, cara, a igreja é o melhor lugar para tu criar filhos, né? Não acho. Eu acho que não tem outro lugar melhor. Eu acho que depende da igreja. Sabe? A base cristã, digamos assim. Isso aí. Aqui é boa. Sabe por quê, cara? Cristianismo. É porque é o seguinte, ó, eu acredito que quando a pessoa... Dale. Quando a pessoa ela tá passando por essa fase de ter filho, depois tem a adolescência, essa parte é uma fase da vida que demanda muita energia da pessoa, dos pais, eu digo, entendeu? Então é difícil, eu acho, que a pessoa vingar mesmo na igreja, com uma criança pequena, com um adolescente. Se bem que também os adolescentes às vezes traz problema, e o problema faz a pessoa ir para a igreja. Mas enfim, resumindo isso aí para a gente encerrar, eu acho que é um bom lugar para se criar os filhos, cara. De repente vocês estão ouvindo e assistindo,
se não querem vir para a igreja, vem pelo menos pelo amor aos filhos, né? Vai dizer, porque é um bom lugar. Aí que tá, cara. Porque eu acho que essa base, para mim, foi muito importante. Por mais que nem o Johnny falou, a gente faz muito por impulso, né? Não por impulso, por obrigação quando a gente é criança, né? Nos levam, a gente aprende. É tipo meio escola. E, né? Exatamente. E faz toda a diferença. Isso. Só que tem que ter aquele momento que claro. Tá, agora tu já está com tudo, a tua teoria está perfeita. Senta aqui e conversa com Jesus agora. Sim. Aí, cara. Não, e para esse, eu não sei porque eu estou falando perto do microfone, deve estar trialto. Não, para acontecer esse momento, tem uma coisa importante, cara, que eu acredito que para a gente foi muito parecido pelo que eu vi as histórias aqui, de não impor. Vai dizer, fato. A gente, nas nossas histórias, nenhum dos pais impõe, não tem que ir para a igreja, tem que fazer tal coisa. Cara, os meus pais também nunca imporam nada. O meu quase. Tipo, não, sim, mas tu fazia as coisas e ele não ia, não te... Não respeitava minhas escolhas. Não tinha chinelo, não te deserdava, tá ligado? Não, respeitava minhas escolhas. O que tinha era assim, cara, e não era só pra igreja, tipo, cara, aquela coisa do pai, de manhã eu não quero ir pra escolinha bíblica. Não, tu vai. Tu entendeu? Sim, mas aí era a mesma coisa que segunda-feira eu não queria ir pro Pio 12. Entendeu? Não, tu vai, por quê? Porque é o papel do pai fazer as coisas que tem os momentos, né, cara? Exato. Na verdade, a gente tem na nossa trajetória aí, acredito que já deixa de gancho pro próximo programa, na nossa próxima quinta-feira, que entre todos nós, um momento importante da nossa conversão e da nossa reconciliação, talvez seja essa a melhor palavra, a gente era adulto ou já era adolescente, a gente já tinha consciência das nossas escolhas, das nossas decisões. Verdade. Por quê? Porque tem um momento em que o pai está ali ensinando o filho o caminho que ele deve andar. E nesse momento o filho não tem muito o que escolher, entende? Não tem muito o que escolher. Ele vai ser proposto para ele, sim, né? Mas a autoridade do pai naquele momento intervém para que a gente saiba que aquilo é algo importante, né? E aquilo fica marcado na nossa história, né? Então eu acho que essa pegada, ela é relevante e acredito que os meus pais, como os do Gabi também, nos ensinaram princípios e valores que a gente trouxe, que nos facilitou a chegar ao Evangelho também, né? Porque a gente não tinha uma postura corrupta, não tinha uma postura sei lá, cara, assim, uma ideia de família bem formada, a gente tinha, entendeu? Sim, então, isso nos facilita chegar no Evangelho. A gente, na nossa caminhada, a gente já viu, muitas pessoas que chegam, e hoje em dia, mais ainda, pessoas que não acreditam mais em casamento, pessoas que já foram, não acreditam mais em referência paterna, não conseguem nem identificar Deus como pai, por causa que a referência paterna, ela é muito complexa, né? É muito difícil, foi muito massacrada, né? Um dia, se tudo der certo, vamos chamar a Jéssica para estar aqui conosco. Ela tem se especializado nessa parte de acompanhamento de crianças com filhos de pais separados, né, cara? Então, assim, tipo, o tamanho da quantidade de problema que isso gera. E quando a gente está dentro de um ambiente onde não é uma opção a qualquer sorte a separação, né? A gente já tem um ambiente que traz uma segurança maior, né, cara? Sim, verdade. E essa segurança é justamente o que ele estava falando, né, pessoal? Eu saber que aqui, nesse espaço, nós vamos conviver e os nossos filhos vão crescer convivendo com famílias onde há um empenho na manutenção do lar, entendeu? E essa manutenção do lar, essa manutenção da família, né, ela não é a qualquer preço também, mas ela é sim por causa de uma postura de respeito, uma postura de amor que tem como base a transformação de Cristo. E muita gente pensa em casa, nem sei como é que a gente está aí agora com o pessoal acompanhando, mas assim, muita gente pensa em casa, cara, que a igreja é um lugar que nos impõe regras, sabe? E pelo contrário, cara, a igreja não nos impõe regras, ela nos tira de dentro de um sistema que sim, nos aperta e nos oprime a seguir padrões, né? E hoje, inclusive, um dos maiores padrões que a gente vive é o não casamento, é o não respeito, a não dependência um do outro no casal. Então, tipo assim, a igreja já te tira desses padrões e te traz para um padrão de amor, né? Um padrão onde a base forte para tudo é o vínculo da perfeição, que é o amor, né? E assim como Jesus nos amou, sem esperar, sem ter expectativa de retorno próprio, ele se entrega. E assim o casal deve criar esses laços, e assim também os pais devem criar os filhos. E por isso o ambiente traz segurança, né, cara? Então eu acho assim que é importante desmistificar, e essa referência que a gente traz aqui de dizer, cara,
o meu pai e a minha mãe, eles tiveram muitas oportunidades de divórcio, eles tiveram muitas oportunidades de separação, eles tiveram muitas oportunidades onde as coisas não dariam certo, sabe? E em algum momento da trajetória, aquela transformação aconteceu para que eles se decidissem por aquilo. Porém, a gente sabe também que mesmo em lugares onde esse laço se quebra, onde as coisas onde se rompe a estrutura, sabe? Como a gente falou no domingo agora no culto, quando o odre se rompe, porque ele não estava preparado para aquele vinho novo, né? Ele se rompe, ainda existe a restauração, e Deus ainda tem um plano para cada uma das famílias, mesmo que aí crescendo separado, né, Johnny? Como a gente vê crescer. Porém, aqueles que passaram por esse momento, né, e eu acho que essa é a maior lição que a gente pode trazer das nossas vidas aqui, é encontrar na nossa família exemplos de responsabilidade com a paternidade, responsabilidades com o lar. E esses exemplos, sejam eles os melhores, como também os piores, né, cara? Eu tive várias referências, não só dos meus pais, mas tios, pessoas na minha volta, que me ensinaram coisas que eu não deveria aprender, né? Por conta disso, tive um monte de problema, e no próximo programa nós vamos falar da nossa adolescência ali, né, cara? Onde o bicho pegou, né? E aonde é também a influência da nossa casa. Sabe aquele pai que diz assim, não, deixa o guri namorar, né? Sabe aquele, né, tiozão o tiozão da fila do açougue, que tem que dizer assim, não, meu filho eu criei para ser homem, então ele vai dormir com a namorada em casa e eu quero ver alguém dizer que está errado. Sabe essas coisas que acontecem na casa? Né? Tipo, meu filho não leva desaforo para casa, se ele apanhar, ele vai apanhar de novo, e nós vamos lá e vamos bater em quem bateu nele. Sabe essas loucuras? A gente aprendeu também. Eu principalmente, meu pai era muito louco. Né? Mas assim, a gente aprendeu. Então algumas coisas que a gente aprendeu também, a gente aprendeu como não fazer. Né? Para que a gente não chegue a alguns resultados. Isso é importante a gente ter maturidade, porque a gente reconhece e honra os nossos pais pelas aquelas coisas que eles acertaram, mas também a gente tem que identificar algumas coisas que a gente não precisa repetir, né? Até porque a gente, mais do que ninguém, sabe quais foram esses resultados, né, cara? As consequências, as consequências disso, né? Só para encerrar ali, mas eu acho que essa vivência, assim, desde o início, assim, com o Evangelho, eu falei igreja, mas na verdade quis dizer mais o Evangelho, assim mesmo, né? A parte cristã. Eu acho que, eu agradeço muito ao pai, a mãe deve estar assistindo aí, por deixar esse legado para mim, né? Conhecer a verdade ali desde pequenininho, por mais que não entenda quando o cara é muito novo, depois o cara vai entender, mas já tem essa bagagem, entendeu? Que não me faz melhor do que ninguém, até porque cada um tem a sua história. Assim como a gente nasceu num lar cristão e a gente carrega essa bagagem, tem a pessoa ali que nasceu num lar todo quebrado e carrega uma bagagem muito preciosa também, né? Que na hora de aconselhar vai ter umas experiências que a gente não tem. Então cada um tem a sua história, mas eu agradeço muito ao pai e à mãe por esse legado aí que me deixaram, né? E só complementando, pegando um gancho do que o Mal estava falando mais no início lá, sobre a importância desse lance de ensinar enquanto caminha junto, né? E aí agora, né, cara, antes eu enxergava muito na ótica de filho, sempre na ótica de filho, né? Tipo, mas meu pai tem que fazer as coisas comigo, meu pai tem que me ensinar, meu pai. Só que meu pai. Só que a hora que vira a chave, velho, que o cara é pai, aí tu começa a olhar do outro lado, espera aí, eu preciso ser. Tu entendeu? Aí o negócio dá uma pesadinha. E trazendo um exemplo disso quão é importante essa sacada dessa dinâmica de ensinar no caminho. Olha, o Mal já ouviu essa, mas mais com o pessoal de casa, o Lipe acho que não sabe. Semana passada, a minha filhota estava lá brincando e do nada ela tirou o papate. Tirou o papate, botou o papate no chão, e aí estava frio, ela estava resfriada, eu peguei ela e disse, filha, tu tem que botar o papate, porque tá frio, porque blá blá blá, tu vai ficar dodói, tu já melhorou, tu está tomando medicamento, senta aqui, papai bota o sapatinho dela, botei os sapatos e liberei ela. Só que eu estava no sofá, e no sofá o cara ficou meio jogadão ali, né, meu? O que ela fez imediatamente? Ela foi lá, pegou os meus tênis e me deu para eu colocar. Por quê? Porque eu não estava de tênis. Por quê? Porque eu não posso ficar doente, porque porque tá frio, blá, blá. Então, aí na hora eu olhei para a mãe e disse, o que eu faço? Tem que botar o tênis, né? Eu disse, velho, acho que é tu que tá ensinando por que ela, a gente tem que ensinar no caminho que deve andar, no sentido, tipo, eu vou fazendo, meu filho está me vendo. Meu filho não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que eu faço. Entendeu? Então é isso, cara. A Valentina não vai botar um negócio porque filha, bota o tênis. Ela tá vendo que quando tá frio eu coloco o tênis. Ah, beleza. Aí vai ser mais fácil dela. Aí tu imagina, velho, a responsa de um pai que é cristão, mano.
Porque a gente sabe a peleia que é, cara, viver no evangelho, né, mano? Assim, a transformação diária, a luta contra nossos ímpetos, né, da natureza humana, né, a disputa que existe, né, cara, ali na cabeça do cara, tipo, não aceita isso aí, cara. Não admite isso, não, né, cara. E aí tu diz, não, cara, eu tenho que ceder, eu tenho que dar alta face, tenho que dar. Imagina essa loucura aí, sabendo que tem alguém te olhando. Exato. E sabendo, e ainda mais assim, cara, que nem vocês, filhos adolescentes, cara. Tipo assim, eu quando eu tava na pegada lá, né, cara, com a galera que a gente vai falar na semana que vem, cara, eu olhava muito para os meus pais. E eles eram da igreja. E olha que eu te digo que a igreja deles era mais congregacional, assim, mais próximo, né, cara, um negócio mais... Que os pais do Gabi também tinham essa pegada, e, tipo assim, eles iam em grupo caseiro, tal, aquela coisa meio mais íntimo, assim, dos irmãos, aquela coisa, que acredito que a minha chegada nesse grupo trouxe um pouco dessa pegada, assim, né? E aí o que acontece, cara? Eles estão lá, cara, dentro daquele nicho, vendo um monte de coisa que às vezes não concordam. E vivendo um ambiente, cara, altamente religioso, né? E aí já deixa um gancho já para nós encerrar, para deixar para a semana que vem, né, cara? E aí eles vendo que vocês estão ali, vendo eles participar daquela pegada ali, entende? E aí vocês adolescentes, 13, 14 anos, cara, vendo o seguinte, o pai tá ali tocando para esse cara que tá querendo meter a mão no dinheiro da galera, entende? Eu tipo, não, espera aí, o pai tá ali fazendo parte da diretoria de um lance que, peraí, essas pessoas que estão fazendo isso, não, olha nisso, se a Valen, que tem 2 aninhos, cara, consegue ver que a referência do papai, né, coisa bonitinha ver o Johnny falando da Valen, né, cara, que momento, cara, que né, mas assim, era um gurizinho, quem ia dizer? Não tinha nem barba. Não deu tempo de criar barba. Nem cabelo, né? Mas ela tá branqueando os cabelos dele. Mas assim, tá e aí o que acontece, cara? Se ela consegue ver, imagina um adolescente, cara. Imagina um adolescente, cara. Né, cara? Tu tá vendo tudo. Tanto é que a nossa aproximação, cara, foi muito, né, cara, na rebeldia da adolescência para ir contra a religiosidade. E as maiores referências que nós falamos que nos aproximaram de Deus e um monte de coisa, era onde a pegada de nossos pais estava inserida, tá ligado? Né, cara? Então, assim, tipo, essa dinâmica de conseguir identificar, cara. Porque assim, isso não nos fez assim, tipo, reprovo meus pais. Não. Eu reprovo eles. Não, a gente tinha uma sensibilidade. Né? E eu digo assim, cara, eu me lembro de muitas vezes achar que o grave problema da nossa família lá em casa era questões de dizimista fiel, do meu pai estar envolvido ou não com isso, né, cara, do meu pai não ceder para algumas coisas. Que eu via, por exemplo, os pais de vocês, tipo, totalmente envolvidos e dedicados, independente de quem fosse, porque existia um prisma de sacerdócio mais estabelecido numa instituição, e na outra existia um meu pai que disse, não, eu vou, mas não vou muito. Entende? Eu vou, mas não vou muito. E aí eu vendo aquilo ali, daí eu reprovo meu pai aprovando, e daqui a pouco eu tomo um revés. E vejo que quem estava errado, aqueles que estavam errados eram outros, né? E no fundo a gente descobriu que quem estava errado era todo mundo. Era todo mundo, era os brabão que faziam tudo errado para revolucionar, né? Uma revolução que não leva a lugar nenhum, né? Mas eu digo assim, cara, eu acredito que essa pegada e esse momento, que vai ser aonde nós vamos chegar, né? Semana que vem, nós vamos falar sobre a trajetória dentro da instituição, nós vamos falar muito sobre neopentecostalismo, né, cara? Nós vamos falar muito sobre campanha. Tem muita história engraçada. Né? Nós vamos falar muito sobre lançar o pão sobre as águas. Nós vamos falar. O Gabriel vai trazer o berrante, vai tocar. Vou trazer o berrante. Cara, podia trazer, né? Nós vamos falar sobre cobertura espiritual. A gente pode né? até... Cobertura de chocolate. A gente pode até encenar a cena do tio Chico e ele. Não, nessa daí temos que deixar quando o tio Chico estiver aqui. Quando o tio Chico vier, cara, nós vamos encenar isso aí. Tem muita coisa que eu não me lembro, velho. Desculpa, pode falar. Não, fala eu. Não, eu ia comentar que a Sandra falou que dizem que só se aprende a ser filho quando se torna pai. Fica a dica para quem vai ser pai, porque realmente é verdade. E não a gente só aprende a ser filho do nosso pai, mesmo como a gente entende o que Deus passa com a gente. Olha aí, então. Eu acho também que quando o cara casa, né, todos nós somos casados, eu acho que também muda muito. Também. Óbvio, com certeza. A gente começa a entender o relacionamento deles, sabe? Eu vejo hoje muito isso, sabe?
né? O que eles passavam e como assim, as coisas como eram difíceis e tudo mais, sabe? Então eu acho muito bacana. Eu acho que tu muda a vida quando tu casa e tu muda a vida de novo quando... As relações trabalham muito na gente, né? Cara, eu dizer assim, cara. E aí tu consegue entender por que Deus pega esse tipo de analogia para ensinar a gente, entendeu? De tipo, que o homem ame a sua esposa assim como, entendeu, velho? Começa a ver essas conexões mais claras no dia a dia, entendeu? O louco também, né, cara, é que, tipo assim, Jesus tinha uma relação muito louca, né, cara, com Deus, né? E essa relação de Jesus com Deus, ela era uma relação de filho, sabe, cara? E Jesus não foi pai, né? Então, essa pegada da gente entender como é ser só depois que a gente né? Às vezes a gente incorre nesse erro, porque às vezes a gente fica esperando, né, que a gente tenha alguma experiência para poder acrescentar na vida da pessoa, né? E a experiência que a gente tem é justamente essa que a gente tem, tá ligado? E a gente está no lugar que a gente tem que estar, né? A gente tem que estar no lugar que a gente tem que estar. Então eu digo assim, cara, com isso, né, para que a gente, eu entendo perfeitamente o que a Sandra diz no sentido da peleia que é a vida de pai, né? Com relação à desobediência, né? Com relação a tu amar alguém sem esperar coisas em troca, só que incondicionalmente, porém, a gente tem que lembrar também, cara, que a gente faz uma relação com Deus com relação àquilo que Ele sente por nós, mas não existe o homem na terra, a não ser Jesus Cristo, que entendeu o tamanho daquilo que Deus sente por nós. Deus nos deu um sinal e uma experiência, cara, que é viver a relação de família, que ela é muito intensa e muito forte, cara, né? Mas quem inventou a paternidade não foi Deus que usou os pais aqui da terra para dizer, eu sou tipo isso aí. Não, os pais daqui são tipo Deus, entende? Os pais daqui são tipo Deus, mas são só imagem e semelhança dele, né? Até porque, mano, cara, a gente na trajetória aí, eu na realidade onde eu trabalho, nas coisas que eu já vi aí, cara, eu tenho certeza que todos vocês também, a gente já viu muito pai que mesmo tendo filho não entendeu nada, né, cara? E às vezes ser pai não garante que tu vai amar, né? É triste, mas a maldade do ser humano é capaz de tocar um filho numa lata de lixo, né? Tem possibilidade de vender o próprio filho, né? De um pai estuprar um próprio filho. Então a coisa é muito louca, porque a gente subestima às vezes a nossa capacidade de ser mal. E a gente só se dá por conta da nossa capacidade de ser mal quando a gente entende a capacidade de Deus de nos transformar. E quando Ele consegue nos transformar dentro das peculiaridades daquelas coisas que a gente nunca pensou que seria transformado, a gente pensa, cara, se Ele fez isso comigo, por que Ele não pode fazer com os outros também? E isso é muito parte daquilo que Jesus veio nos ensinar. Quando Ele escolhe 12 apóstolos, diz, agora vocês vão andar comigo. Vocês vão andar comigo. Vocês vão andar comigo, vão ver o que eu faço. Né? Vocês vão ver o que eu faço. Quando eu estiver dormindo no barco, vocês vão estar desesperados. É justamente para isso que vocês estão aqui. É justamente para isso que vocês estão aqui. E eu acho que a igreja, cara, esse lugar aqui, esse ambiente, sabe? Não digo aqui, né? Essas relações, entende? É tipo assim, eu falo aqui dos pais dos guris, mas eu conheço, convivo, e muitas vezes nos ajudamos entre nós, por dilemas dos nossos pais, e muitas vezes os pais se recorreram a um de nós para ajudar um dos filhos que aqui estão também. Uma né? troca de E essa dinâmica é a dinâmica do Evangelho, sabe? É um pai poder reconhecer, olha que pegada isso, um pai poder reconhecer que vai ter um momento em que Deus vai usar outra pessoa para tratar o seu filho. Por quê? Porque às vezes as coisas que o mundo oprime e derruba e tenta quebrar com a família, só vai acontecer com essa intervenção da igreja. E muitos de nós aqui tiveram laços reestabelecidos com os pais, né? Depois de uma quebra feia, né? E aqui eu paro aqui rapidinho, já me lembrei de tudo, né? Quebras feias que aconteceram entre nós, nas nossas relações, das relações nossas com os nossos pais, que Deus usou aqui, um ou outro, para reconectar essas coisas, a gente poder ressignificar aquele amor que nós sentíamos, que mesmo com o erro do pai, a gente passou por um momento de pensar assim, mas ele não podia ter feito isso, porque ele é meu pai. Eu disse, não, ele podia ter feito isso, porque ele é que nem eu. Alguém que erra e é perdoado. Olha que louco isso, né, mano?
Então, pessoal, a gente chega ao nosso final do nosso primeiro... Bah, cortou o Maurício. Não, mas acho que ele fechou bem, cara. Eu acho também, cara. Vamos parar enquanto está Enquanto tá prestando. nesse nível. Então a gente chega ao final do nosso primeiro programa, aqui nosso primeiro episódio, né, desse podcast. Eu quero deixar um desafio. Corta pra mim aqui, João. Corta Pra você. Em casa. Bah, que triste, hein, cara? Eu podia pedir pra cortar pra mim? Pode cortar. Ah, passei O Joãozinho tá ligado lá. O Joãozinho tá O ligado. próximo só vou pedir para cortar também. Corta para mim, corta pro Johnny ali. Tu tem compromisso. Não, Corta pra na verdade a gente criou esse projeto e a gente não tem um nome para esse projeto ainda. A gente já teve vários nomes, a gente pensou em vários nomes, mas sabe, não encaixou ainda com o que a gente pretende. Quase aqui. deu problema. Quase deu. E aí a gente vai deixar uma caixinha no Instagram para você sugerir um nome para o nosso programa aqui, né? E aí depois a gente pode, né, conversar sobre essas sugestões. Ele é um podcast, né? Yes, é assim. Esse é... Foi que eu falei em inglês? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, I do. The books. Ele é um podcast, só que a gente não sabe o nome para dar para esse podcast. Yes. Mas tá muito Vai, que eu inglês. tô muito em inglês hoje, cara. Introduce yourself. Ok. Parar com a palhaçada aí. Aí a gente acabava no Bota a nível, legenda, nível alto. corta pra eles ali e bota a legenda pra mim aqui, cara. Porque, né? Complica a minha vida. Então, só para explicar um pouquinho da parte técnica, como é que vai funcionar. Então, nossos programas vão ser de 1 hora. Hoje a gente passou um pouco, mas também era um teste para ver até quanto o Instagram permitia a gente de colocar a live. Então, vai ser programas de 1 hora. Isso. E a gente vai pegar esse programa e vai colocar no Spotify. Então, em outras plataformas de áudio também. Então, você vai poder escutar depois também esse programa, né? E a ideia, né, resumindo um pouco do que a gente falou aqui e a nossa proposta aqui, a ideia é justamente a gente compartilhar um pouco da nossa história, né, mostrar um pouco do Evangelho agindo em nós, garotos, né, novos, de idade. Mais ou menos. Tô com uma dor nas cadeiras. Não, mas quando a gente entrou, Jovem a gente ainda, era bem jovem ainda. E aí, como isso nos mudou, e agora a gente já, homens adultos, né? Pais de casados, família, pais de não família. só pai de família. Só né? o Porque pai só de o família. Johnny. Eu sou pai, né, cara? E como isso tem também trabalhado, né, nesses novos momentos com a gente. E também convidar outras pessoas para conversar sobre outros assuntos. Então, a nossa ideia aqui, esses primeiros programas vão ser mais introdutórios, então mais contando um pouco da nossa história. Mas os próximos também a gente vai trazer temas para a gente debater aqui e trocar uma ideia sobre isso. Tá? Só pra Tem uma galera dando ideia já aqui, tem gente aparecendo aqui. O Leandro disse que pode ser pode ou não podcast. Mas o Roberto tem uma ideia boa aqui, ó, Despercast, e aí o Claudinho botou peraí que o Lipe ficou bem na frente. Desperta Pod. Tem uma galera botando. Ó, o Elias aí, ó. Elias, te prepara também, cara. Tem história tua aí, hein? Vai ser convidado para Tem uma história do Elias que envolve uma toalha e uma bacia. Lembrem de histórias, né? Uma toalha e uma bacia. O Maurício e o Johnny são os que mais tem. Fogo, o Elias estava junto também. Lá em Cachoeirinha. Tem história. Tinha alguém que era mais sem vergonha que... Opa! Né? Então, é isso por hoje, né, pessoal? A gente encerra o nosso primeiro programa. A gente agradece muito a você que participou com a gente nessa 1h30, mais ou menos, que a gente está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais da gente e da nossa vida cristã, né? E a gente espera você no nosso próximo programa. Isso aí, cara. Viu como eu fechei? Olha aí. Já clica no sininho. Arrasta pra cima aí. Tem sininho no Instagram? Tem nada. Não No tem? Spotify tem? Cara, eu não Certo? sei nada dessas coisas. Um abração pra todo mundo aí. Feito, Valeu, pessoal. gente. Valeu. Boa noite. Tá bom? Se gostou, deixa um comentário. Se não gostou, tem alguma coisa pra melhorar, fala pra Ora gente por aí, não nós. tem problema. Né? Dá sua sugestão aí, que vale muito a pena pra nós. Tá bom? Falou. Feito. Até a próxima.